E hoje nós vamos falar a respeito da vida de um homem chamado Abraão. Você já deve conhecer, é claro. Abraão é um dos homens mais conhecidos em toda a Bíblia. E a história desse homem começa em Gênesis capítulo 12. Então o texto você vai abrir nesse momento. Gênesis, no capítulo 12. Vamos ler os versos de 1 a 4. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 4. E ali então começa a história de Abraão. Você sabe que Abraão, ele é um dos grandes personagens da palavra de Deus, da Bíblia. E nós vamos durante algumas semanas estar estudando, vendo e analisando a vida de Abraão, como que a sua jornada de fé traz para nós ensinamentos tremendos, abençoadores, que nos impulsionam para viver a nossa vida de uma forma melhor. Então Abraão é conhecido como o pai da fé, homem de fé, um grande homem com uma grande fé. E ele começa uma jornada aqui no texto que nós vamos ler. E eu quero chamar essa mensagem de fé para começar a jornada. O texto diz assim, Gênesis 12, de 1 a 4. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4 diz: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e logo foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Então, nós precisamos de fé para começar a jornada. É isso que nós vamos aprender com Abraão, porque ele iniciou uma jornada de fé. Agora, quem começa a caminhar tem sempre a esperança de chegar a algum lugar. Dificilmente você sai de um lugar sem saber ou sem ter a esperança de chegar a um determinado lugar. Além disso, todo mundo que sai de um ponto para o outro precisará passar por alguns lugares antes de chegar ao seu destino final. E às vezes, por alguma razão, nós ficamos pelo meio do caminho e não completamos a nossa caminhada. Você já deve ter saído alguma vez de casa para ir em determinado lugar e por causa de uma circunstância qualquer você decidiu voltar. Então você parou e não chegou ao seu destino final. Mas sempre quando nós iniciamos uma caminhada, uma jornada, de fato a intenção é chegar no lugar onde nós desejávamos chegar. A jornada da vida, ou seja, a nossa caminhada do dia a dia, ela muito se assemelha com esse tipo de caminhada que acabei de dar como exemplo. Nós queremos às vezes atingir um determinado objetivo na vida e por isso nós vamos por essa ou por aquela direção. E em algumas situações, por algumas circunstâncias, podemos também ficar no meio do caminho. Às vezes nós desistimos de uma coisa que nós gostaríamos de fazer. Outras vezes nós somos impedidos por alguma razão de não continuar a fazer o que nós gostaríamos. Agora, nós também podemos ser surpreendidos pelo inesperado que bate a nossa porta, ou simplesmente mudar de rumo, mudar de ideia, mudar de foco na vida. Então, novamente eu digo, quem aqui nunca começou algum projeto de vida,
e mais tarde não interrompeu esse projeto. Pode ser uma faculdade, por exemplo. Alguns, por alguma razão, interromperam a caminhada da faculdade, ou até mesmo por emprego que você julgava que ia continuar nele por muito tempo, mas de repente você mudou de ideia. E ainda nesse campo do emprego, às vezes você se forma em determinada profissão, mas decide ir para uma outra profissão, mudar de rumo na sua vida. Creio que nós precisamos, para cada momento desse, de um ingrediente fundamental, que é a fé. Eu creio que a fé é um processo para toda a vida. Não adianta alguém dizer que tem fé. Precisa alimentar a fé todos os dias. Você pode ter fé para algumas coisas, mas de repente perder a fé para outras coisas. Então a fé ela é exigida de nós para cada estágio, para cada momento de nossa vida, para cada desafio que nós assumimos em nosso viver, seja da infância até a velhice, seja da escola até a aposentadoria, seja da paquera até a vida conjugal, ou ainda em qualquer outra circunstância. Eu talvez possa dizer da falta à abundância. Nós precisamos de fé. É ela que fará com que a sua vida agrade a Deus durante a caminhada, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a falta dela preocupa e entristece o coração do Senhor. Em outro momento a Bíblia vai falar que a fé é a prova real daquilo que por um momento ainda nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. E aí então nos ensina a buscar a verdadeira fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé nós podemos ver muito presente na vida de Abraão. Abraão então é descrito na Bíblia como, por exemplo, o amigo de Deus. E como falei também, como o pai de todos aqueles que têm fé, o pai da fé. E mais, foi a ele quem foi dada uma grande promessa, a promessa de se tornar uma grande nação e receber aquilo que a Bíblia fala que é a terra prometida. E é através da vida desse homem que nós queremos aprender a caminhar as nossas próprias caminhadas de fé, por intermédio de uma série que estou chamando Jornadas de Fé, para que em qualquer circunstância que nós possamos olhar, nós olhemos exclusivamente para Deus e creiamos, como Abraão, que tudo é possível, absolutamente tudo é possível para aquele que crê. Por isso todo cristão deve iniciar a sua jornada de fé orientados por Deus. Então, assim como Abraão teve a sua jornada, eu e você também temos a nossa. Você pode até não ter começado ela, ou ter começado a estar em determinado ponto, mas todos nós temos a nossa jornada de fé. A de Abraão começa aqui no capítulo 12 de Gênesis. Abraão morava de uma forma muito confortável numa cidade chamada Ur. Ur é talvez a cidade mais antiga de todo o mundo, e ali que Abraão morava, Ur dos caldeus. Tinha uma família próspera, tinha uma família abastada, até o dia em que Deus resolve falar com ele. Nesse dia podemos ver uma ordem de Deus a Abraão. Esse é o versículo 1 desse capítulo 12. Ele diz: sai-te, e eu quero resumir essa frase para vocês entenderem o teor dela: sai-te e vai para a terra que eu te mostrarei. Então talvez você precise ler essa frase dessa forma nesse exato momento: sai-te e vai para a terra que eu te mostrarei. A jornada de fé de todo cristão, ela não vai começar por uma vontade própria ou por uma iniciativa pessoal. A jornada de fé do cristão precisa começar com um comando de Deus.
Se nós devemos sair de onde estamos, devemos sair porque Deus está mandando. E do contrário, se nós devemos ficar onde estamos, devemos ficar porque Deus está mandando. Nessa altura do campeonato, a família de Abraão já havia saído de Ur, e eles chegaram até um lugar chamado Amã. Amã é hoje a região da Turquia. Então eles saíram do Oriente e foram um pouco mais para o Ocidente. Porém, essa não era a jornada escolhida por Deus para a vida de Abraão. Os planos de Deus eram outros, e nesses planos não incluía a família inteira de Abraão, não incluía todos os membros da família de Abraão. Por isso, na ordem dada, ele deveria deixar no mínimo 3 coisas que estavam escritas no texto. Então, o que ele deveria deixar? Primeiro, ele deveria deixar a sua terra. Qual era a terra? Ur dos caldeus. Não era mais para ele ficar lá. Ali era a sua raiz cultural, mas Deus não queria que ele continuasse naquele lugar. Então ele deveria deixar a sua terra. Então ele diz: saia da tua terra. Agora o texto também diz para ele sair da sua parentela. A parentela nós vamos entender como os nossos laços afetivos familiares. Abraão deveria deixar não somente a sua terra, mas agora deixar a sua parentela. É lógico que a sua parentela não incluía a sua família atômica, aliás, a sua família pessoal, que era sua esposa e filhos, mas dizia respeito a todos os parentes que moravam, naquela época, comumente falando, moravam um perto do outro. Ele deveria então deixar a sua parentela. E a terceira coisa que Abraão deveria deixar naquele momento era a casa de seu pai. Então, não somente agora ele está falando da parentela, mas está falando a casa do pai. Era comum os filhos casarem naquela época e morarem junto com o pai. Eles tinham o patriarca ou a matriarca, era o chefe daquele clã, chefe daquela família. Agora Abraão é convidado a deixar a casa do pai. E deixando a casa do pai, ele provavelmente também perderia a sua dependência financeira do seu pai, dentre outras coisas. Então, estava claro agora o que realmente Abraão precisava fazer para, enfim, iniciar a sua jornada. Agora você pode estar perguntando: o que isso tem a ver comigo? Será que eu tenho que deixar minha terra, minha parentela, a casa do meu pai? Será que isso tem a ver comigo? Na realidade você deveria perguntar assim: como eu farei com que a minha jornada de fé em Deus possa iniciar? Você deve entender muito bem, claramente, que em momento algum Deus ordenou, Deus obrigou Abraão a começar uma jornada de fé. Na verdade, Deus o convidou para essa jornada. E Abraão só se tornaria quem Deus gostaria que ele fosse se ele iniciasse aquela jornada. Do contrário, ele continuaria sendo quem ele próprio queria ser. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: o que você precisa saber para iniciar a sua jornada de fé? Bom, você precisa saber primeiro que é Deus quem está lhe chamando para uma jornada. O texto diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, das casas do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então a sua jornada representa toda a caminhada da sua vida a partir de um determinado ponto, a partir de uma determinada decisão. Durante essa caminhada nós tomamos essas várias decisões que nos fazem ou nos aproximar ou nos distanciar do nosso destino. Então, por exemplo, eu citei aqui dizendo que às vezes nós começamos a caminhar sem saber aonde vamos chegar. Às vezes acontece conosco, mas nesse caso aqui, na realidade, tem tudo a ver com o que estou falando, porque ele inicia a sua jornada sem saber para onde vai. Deus fala assim: sai da tua terra e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Então Abraão, ele não tem ideia própria nesse momento.
Ele não toma decisões da sua própria cabeça, mas ele é desafiado por Deus a iniciar uma jornada, mesmo não sabendo para onde iria, porém sabendo quem o estava convidando. Por isso é Deus que começa a conversa. Abraão estava quietinho lá, Abraão estava tranquilo lá, Abraão estava ali com o seu dia a dia todo em ordem, e de repente Deus ele inicia essa conversa. Eu creio que Deus ele tem uma caminhada de fé para cada pessoa na face da terra, e certamente iniciará uma conversa comigo e com você. Agora, assim como ele fez com Abraão, ele também deseja fazer com a sua vida, porque essa mudança na vida de Abraão estava sendo provocada pelo próprio Deus. Ele deseja então mostrar a mim e a você, quem sabe uma terra, e terra que entenda não é um local físico tão somente, mostrar um destino, isso que é importante, um destino para onde ele deseja que você vá, um destino que somente você deve alcançar por acreditar que Deus é quem está iniciando essa jornada na sua vida. Certo? O desafio de iniciar uma jornada por orientação de Deus nunca será trivial, nunca será comum, nunca será como as outras coisas, porque toda vez que Deus ele está em evidência, agindo em determinado ponto, haverá por trás desse desafio muito mais do que nós podemos imaginar, e algumas vezes muito mais a deixar para trás. Me leva a crer que toda vez que nós escolhemos alguma direção para nossas vidas, havemos de deixar outras direções de lado ou para trás. Toda vez que você escolhe ir para um caminho, chegar a um destino, provavelmente você vai deixar outro destino de lado, você vai abrir mão de outro destino. Ou seja, toda escolha que você fizer na vida envolverá algum tipo de perda. E nesse caso, as perdas de Abraão estão relacionadas especialmente com o verbo saia. Sua terra, sua parentela, a casa do seu pai. Isso seriam inevitavelmente perdas, mesmo que momentâneas, mas que ele deveria deixar para trás. Alguns de nós não temos condições psicológicas, às vezes emocionais, para deixar o que Abraão deixou para trás. Mas você não tem que se preocupar com isso, porque a jornada de Abraão era esta, a sua é uma outra jornada. Agora, Abraão precisava entender era a respeito dos ganhos que envolvia a sua jornada. Muita gente fica parada pensando nas perdas. Se eu me comprometer mais com Deus, se eu assumir um cargo na igreja, se eu disser sim para o Senhor na obra missionária, se eu fizer dessa forma, eu vou perder muita coisa. E ele fica focado simplesmente nas perdas, e Deus estava querendo mostrar para ele os ganhos. Então, de fato, saia tem a ver com perdas, mas Deus não para no saia, ele fala, saia e vai, porque esse vá agora é exatamente a jornada de fé que Abraão precisava iniciar em sua vida. Então, para todo saia tem um vá. Para toda perda tem um ganho com Deus. Então, é dessa forma que Deus chama a cada um de nós para iniciarmos a nossa jornada de fé. Ele me chama. A princípio nós podemos ficar até preocupados por não saber ao certo tudo que nos vai acontecer ao longo do percurso. Afinal de contas, nós gostaríamos de saber. E Deus disse para Abraão simplesmente: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mas aqui nós somos levados a entender uma segunda coisa, que o mesmo Deus que chama Abraão é também o Deus que providencia todos os recursos para a sua jornada. O versículo 2 diz assim: farei de você um grande povo,
e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Deus não está dizendo assim: Abraão, saia e se vire até chegar onde eu quero que você chegue. Não, Ele está dizendo: saia, porque eu vou providenciar em cada passo que você der todos os recursos necessários para a sua vida. Um dos grandes problemas relacionados às nossas escolhas é não saber o que fazer. Se você escolhe, por exemplo, ingressar na faculdade, você fala assim: mas como que eu vou passar no Enem? Como que eu vou ingressar nessa faculdade? Como que eu vou agendar o meu horário? Como que eu vou conseguir trabalhar e estudar? Como que você fica sem saber como vai fazer? E aí entra a dúvida, e a dúvida é uma grande armadilha para a vida de cada um de nós. A dúvida é uma grande armadilha para a nossa jornada de fé. Aliás, a dúvida, ela derruba a fé. A dúvida, ela estraga a fé. Agora, mais do que, aliás, pior do que a dúvida, é aquele sentimento da falta de recursos. Seja antes, pastor, o sentimento de que nós não temos a condição para realizar, não falando somente de dinheiro, embora o dinheiro esteja incluído nessa história, mas a nossa falta de condição para realizar uma jornada de fé, muitas vezes nos deixa parados no meio do caminho, porque nós entendemos que os recursos não são suficientes, que não temos condições de realizar aquilo que Deus gostaria que nós realizássemos. Então é nesse momento que podemos ver que, apesar de não termos o que nós precisamos para a nossa caminhada, nós sabemos que Deus tem todos os recursos para nós. Nós acabamos de falar a respeito disso, ao ler o texto diz: vai para a terra que eu lhe mostrarei. Então não é assim: vai para onde você quiser, Abraão, que eu serei contigo. Não, vai para onde eu estou lhe mostrando. Então Deus se propõe a nos dizer qual o caminho que nós devemos seguir para nós iniciarmos a nossa jornada de fé. Mas o verso 2 parece nos trazer algumas informações a mais. Porque o versículo 12 ele diz: eu farei de ti um grande povo. Ele diz também: eu o abençoarei, Abraão. E também diz: você, Abraão, se tornará uma bênção. E o verso 3 parece continuar nessa mesma direção. Quem lê esse verso vai entender, porque ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós devemos lembrar que naquele momento está apenas Abraão e Deus, não mais ninguém. Não havia uma família grande, não havia recursos, havia apenas Abraão e Deus, um homem sem recursos algum, mas que acreditou que Deus era quem lhe chamava para essa jornada e que por isso lhe daria todos os recursos necessários para que ele chegasse ao seu destino. E eu quero que você lembre algumas histórias da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus estava diante das 5.000 pessoas com fome, ele pediu que os discípulos as alimentassem. E a resposta dos discípulos imediatamente foi: onde nós encontraremos pão para tanta gente? É a parada. Deus está falando: vá, mas muitas vezes nós paramos. Mas Jesus, ele não daria nenhuma ordem que seria impossível de ser cumprida. Às vezes pode ser impossível aos olhos humanos. Você fala assim: não, é impossível nós evangelizarmos Granja de Cabo Sul, é impossível nós abrirmos mais tantas células nas nossas casas, é impossível nós desenvolvermos aqui uma atividade que impacte o nosso bairro, impacte a nossa cidade, porque nós somos tão pequeninos, nós somos tão resumidos, nós somos tão limitados. Mas Deus jamais dá um comando sem que haja, ou sem que tenha os recursos disponíveis.
Os seus discípulos puderam até pensar que não tinham os recursos, mas Jesus estava ali para provar o contrário, e nós sabemos que de fato ele provou ao contrário. Aquela multidão foi alimentada. Assim, muitas vezes somos nós, quando pensamos que não temos condições ou recursos para iniciar uma jornada de fé. Para toda a caminhada nós iniciamos, meus amados, nós precisamos de fé para crer que Deus providenciará os recursos necessários para a nossa jornada, para nós prosseguirmos. Então você vê que, primeiro, é Deus quem chama você para uma jornada de fé. E por chamar você para uma jornada de fé, é Ele, então somente Ele, que irá mostrar e lhe dar todos os recursos necessários para que você chegue ao seu final. Mas há uma terceira coisa que eu queria que você entendesse, e para iniciar uma jornada de fé, nós precisamos saber que Deus espera de você uma resposta a respeito do seu chamado. Deus espera de você uma resposta ao chamado que Ele fez para você. Então o versículo 4 nos diz que resposta Abraão deu para Deus. Ele diz: partiu Abraão como lhe ordenara ao Senhor, e logo foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Meus amados, poucas pessoas aqui nesse momento têm mais de 75 anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou para uma jornada de fé. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse: eu vou providenciar todos os recursos. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse: de ti farei uma grande nação. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse que ele seria uma bênção, através dele Deus abençoaria todas as famílias da terra. Você não tem, provavelmente, 75 anos. Poucos. E, independentemente da sua idade, Deus pode estar lhe chamando para uma jornada neste exato momento. E Ele pode se dispor a providenciar todos os recursos que você necessitará ao longo da viagem. Mas de fato você jamais sairá do seu lugar enquanto não tomar ou dar uma resposta positiva a Deus. Então Deus sempre fará o que é necessário fazer, mas ao mesmo tempo Ele sempre espera por uma resposta para que esta jornada de fé de fato venha a se iniciar. Agora, para dar uma resposta a Deus, nós precisamos ser dominados por esse sentimento de fé em nossas vidas. Abraão estava cercado por uma atmosfera de fé. Não era que as pessoas ao seu redor tinham fé, não. É que Deus estava cercando a sua vida, mostrando para que ele pudesse se envolver com ele através da fé. Então ele desejava ter fé e acreditava naquele Deus que o chamava. Ele não falava assim: Deus não pode estar falando isso de mim, não. Deus não vai dar todos os recursos, não. Eu não sei se eu vou conseguir, não. Porque nós somos pessimistas por natureza, nós somos negativos por natureza. Por isso a fé, ela vem para quebrar a dúvida que muitas vezes está em nosso coração. E então Abraão, ele tinha que estar dominado pela fé, e foi dominado pela fé que ele partiu. É o verbo que diz versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Não é como Jonas fez naquela época, não. Jonas partiu, mas para a direção oposta que Deus estava lhe ordenando. Nesse caso, Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara, mesmo sem saber aonde ele ia chegar, porque confiava no que Deus estava levando para o melhor lugar que ele poderia estar.
um lugar que ele poderia exaltar e glorificar a Deus pelos seus atos gloriosos, maravilhosos e poderosos, seus milagres. Então ele partiu, não com uma certeza de ter uma viagem segura, não com a certeza de não encontrar durante o caminho dificuldades, não com a certeza de que Deus o livraria de todas as intempéries, de todas as tempestades, as dificuldades, não, mas ele partiu convicto de que Deus faria com que ele chegasse ao seu destino final, porque Deus não chama se não está disposto a providenciar aquilo que necessitamos para a caminhada. Então Abraão não precisava absolutamente de mais nada em sua vida, porque ele tinha tudo o que precisava. Um Deus que o chamava, um Deus que o sustentava, mas um Deus que exigia agora dele uma resposta de fé. E a presença de Deus em sua vida é que o faria dizer sim para Deus e assim chegar ao seu destino. E assim como ele, Deus espera que eu e você também demos uma resposta ao seu chamado. Falemos algo do tipo: eu vou partir, porque Deus está à nossa frente. Meus amados, nós já sabemos que todos nós temos uma jornada a percorrer. Às vezes nós caminhamos por estradas erradas, e assim nós nunca chegaremos aonde nós deveríamos chegar, aonde Deus gostaria que nós chegássemos. Então Abraão é nos colocado hoje pela manhã como este exemplo de caminhada pela fé, um exemplo de iniciar uma jornada pela fé. Ali aos 75 anos ele começou a mais extraordinária viagem que ele já teve em toda a sua vida. Algo extraordinário aconteceu com aquele homem, com aquele velho, e assim ele chegou tão longe quanto jamais poderia de fato chegar. Amado, ao iniciar a nossa jornada de fé, nós precisamos entender que há obstáculos a serem vencidos. Nós devemos entender que é necessário aprender a escolher as melhores opções, não dependendo do nosso próprio feeling, da nossa própria natureza humana, mas dependendo de Deus. Nós precisamos iniciar essa jornada crendo que Deus providenciará tudo aquilo que é necessário para essa vida. E também nós vamos aprender a esperar o tempo apropriado de Deus se movimentar em nosso redor. Aprenderemos, meus amados, a entregar aquilo que temos mais precioso em nossas mãos e deixar nas mãos de Deus. E também aprenderemos qual é o momento de nós chegarmos ao fim da nossa jornada, ao fim da nossa caminhada. Abraão e a sua jornada de fé nos auxilia nessa viagem, e é o que nós queremos aprender. Enquanto eu e você decidimos também, assim como Abraão, iniciar a nossa própria jornada, sabendo que Deus é quem nos chama, sabendo que é Deus quem providencia os recursos, mas sabendo que sou eu e você que devemos dizer sim para o chamado